Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você pode sentar. Obrigado, tá? Ministério de Música, daqui a pouquinho vocês retornam. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. E como o pastor Josias complementa, o diabo não presta. Aleluia! Boa coisa é estar na presença do Senhor, meus irmãos. E sabe, quando nós estamos na presença daquele que tudo fez, não é Deus que muda, mas é a gente que muda. Porque quando nós contemplamos a presença do Senhor, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, a nossa vida é confrontada. Mas não um confronto ruim, um confronto de condenação, mas um confronto de saber que mesmo Deus sendo tão grandioso, tão maravilhoso, ainda assim Ele nos ama e Ele conta conosco. Amém? Hoje nós estamos num domingo, o primeiro domingo de todo mês. A gente separa para o culto de fundamentos, então o nosso culto de fundamentos, onde a gente visita as bases, princípios da vida cristã, princípios da fé cristã, mas também os princípios do nosso ministério, princípios que norteiam, né, o ministério Verbo da Vida. E um deles que nós vamos falar hoje é a integridade. Amém? Eu não sei se você está tão animado com integridade assim, mas deixa eu te falar que isso vai abrir portas de promoção para a sua vida. Entender esse princípio é fundamental para que você possa avançar naquilo que Deus tem. E só quando você avança num propósito, naquilo que Deus te chamou para fazer, que você vai ter plena certeza e a plenitude da bênção de Deus agindo sobre a sua vida. Porque se estamos fora, nós não estamos na plenitude. Mas se estamos dentro, estamos na plenitude daquilo que Deus derrama sobre a nossa vida. E para isso precisamos de integridade. Amém? Eu não sei quantos acompanharam as ministrações de hoje de manhã. Hoje a gente teve a dobradinha, Rodrigo e Rafael. E à tarde a gente tem a dobradinha de novo, outro Rodrigo, mas é o mesmo Rafael. Mas eu sei que na parte da manhã a gente teve ministrações maravilhosas. Eu incentivo você. Não é uma questão só de incentivar você por acompanhar em si, burocrática, não. É porque realmente foram palavras abençoadoras e elas complementam aquilo que nós vamos falar aqui também, né? Que vai ser falado. Essas palavras vão se complementando. Então eu quero incentivar você, depois de dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube, acompanhar as ministrações do culto, do primeiro culto, do segundo culto da manhã. Tivemos palavras poderosas sobre integridade. E eu gostei muito, né? O Rodrigo Moreira definiu muito bem sobre integridade, falou sobre recompensas de viver em integridade. E o Rafael, professor do Rema, ele falou sobre como a integridade é importante no ministério Verbo da Vida, como ela é vista e como ela abre portas para aquilo que Deus quer realizar através de nós. Então a gente precisa entender isso. Mas hoje eu quero trazer... Essa parte da tarde eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente. Geralmente quando a gente fala de abordagem, a gente fala de integridade, a gente tem uma abordagem de algo que você tem que fazer. Você tem que ser íntegro. E muitas das vezes não é assim que Deus quer, mas muitas das vezes as pessoas interpretam como um peso que é colocado nos ombros da gente. Se você não for íntegro, Deus vai atrás de você. Deus está vendo, sabe? Muitas das vezes as pessoas dão a entender em algumas pregações extremadas, não é o caso aqui, graças a Deus, mas que se você falhar, Deus está pronto para te pegar de jeito com um cajado. Ou só eu que ouvi ministrar? Amém, glória a Deus. Pensei que eu estava delirando. E eu quero mostrar para você hoje que a integridade ela não é um peso que é colocado sobre os seus ombros. Ela é o resultado de um relacionamento com Deus. Amém? A palavra integridade, essa palavra integridade, ela tem uma etimologia, olha que bonito.
Eu treinei para falar isso hoje. Só não me pergunte o que é. Mas ela tem uma origem lá do latim que fala sobre algo inteiro, algo completo. Então a integridade, ela vem da ideia de algo inteiro e completo. Ou seja, a pessoa íntegra, ela não está dividida. Amém? Dividida, como assim dividida? É quando a pessoa está dividida entre discurso e prática, aparência e verdade, fé e conduta. Ou seja, o que é uma pessoa íntegra? Ela fala e age como ela fala. A pessoa íntegra, ela não está dividida, ela não tem uma aparência de algo e depois ela age diferente por trás, quando ninguém está vendo. A pessoa íntegra, ela vai ser correta mesmo quando ninguém está vendo. Aleluia. Amém? Então a gente vai... Essa é uma definição perfeita de integridade. E o que acontece, irmãos? Deus nos criou para sermos íntegros, para sermos inteiros. Deus não criou o ser humano para ser uma parte aqui, outra ali, ou estar dividido entre duas visões, entre duas formas de agir. Deus nos criou para sermos o mesmo, inteiros e íntegros diante dele. Mas o pecado causou essa divisão. Eu não sei se você já leu, mas provavelmente já deve ter lido, logo no início de Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia fala sobre a queda do ser humano. E quando o ser humano cai, ele cai, e a primeira coisa que Adão e Eva tomam consciência é de estarem nus. Então, quando Deus vem para visitá-los, eles se escondem. Por quê? Porque o pecado causa medo e vergonha. Quantas das vezes a gente erra diante de Deus e a gente não tem vergonha de orar para pedir perdão para Deus? Por quê? Porque a gente cai na ladainha do diabo. Porque o diabo vai colocar no nosso ouvido dizendo: você não é digno de falar com Deus, olha o que você fez. Mas quer saber, se você fosse digno, você não ia orar nunca. Mas é porque nós não éramos dignos, nós podemos orar porque Ele, Cristo, nos fez dignos. Então toda vez que o diabo jogar na sua cara o pecado que você cometeu, jogue na cara dele a cruz de Cristo, jogue na cara dele a obra de Jesus. Olha, eu pequei mesmo, mas está pago, e eu não vou voltar a cair nisso. Amém? E aí o pecado, ele nos divide, ele causa no ser humano essa ideia de viver de um jeito e disfarçar de outro. Diante de Deus eu me escondo, eu tenho vergonha. Por quê? Porque a presença de Deus não tem nada que fique escondido. Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Mas sabe, meu irmão, Jesus veio justamente para tornar você íntegro de novo. Se você entender a obra de Cristo, porque com o pecado, o ser humano tendeu a criar máscaras, a disfarçar, a dissimular uma religiosidade. E aí o ser humano, ele vem criando formas, ele cria aquela falsa religiosidade que é bonita. E eu costumo dizer que a falsa religiosidade é como se fosse uma planta de plástico. Já viu uma planta de plástico? Algumas são tão bem feitas que você, olhando assim, você não diz que é de plástico. Mas qual é a diferença da de plástico para a verdadeira? Se já a de plástico é bonita, ela é bonita, mas ela não dá fruto. A religiosidade, as tradições humanas, as regras humanas, não estou falando dos mandamentos do Senhor, estou falando das tradições humanas. Elas criam a aparência de religiosidade, as máscaras que as pessoas colocam, mas elas estão divididas entre uma aparência e o que realmente elas são. Mas Jesus veio para acabar com isso, porque quando nós nos vamos até Deus, Deus não quer conversar com o personagem que você criou. Aleluia.
Deus não está interessado. Se você vai até Ele com um personagem que você criou para os homens, ou para parecer religioso, ou para dar a aparência, Ele nem ouve. Ele quer falar com você. Ele não criou um personagem, Ele criou você. Aleluia. Vai melhorar, fica tranquilo. Amém? Depois dessa breve introdução, vai comigo para Gênesis capítulo 17. Aleluia. Gênesis 17. E aí, gente, a religiosidade, ela tende a fazer o ser humano achar que pode comprar as bênçãos de Deus. Achar que viver uma vida aparentemente íntegra vai atrair para si as bênçãos de Deus. Mas deixa eu te falar, a integridade não compra bênção. Não, a integridade é o resultado de uma vida abençoada. As bênçãos são pela graça de Deus, e você anda íntegro porque você sabe o Deus que te abençoou. Aleluia. Você achou Gênesis 17? Podemos ler? Glória a Deus. Diz assim, versículo 1: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Você pode, para fins didáticos, só repetir esse finalzinho comigo? Anda na minha presença e sê perfeito. Vamos lá? 1, 2, 3 e... anda na minha presença e sê perfeito. Amém. Por que isso? É para você gravar. Deus aparece a Abraão e ele fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Aqui nós podemos ver como é que Deus se apresenta a Abraão. Sabe, quando a gente olha esse texto, a gente vê quatro coisas importantes. A primeira coisa, Deus se apresenta quem Ele é para Abraão. Não existe vida de integridade se você não conhece o Deus que você serve. Por quê, querido? Porque muitas das vezes nós vamos ser tentados em áreas, sabe? Talvez tentado para burlar alguma coisinha ali, para mentir um pouquinho aqui. Às vezes, talvez com medo de repente faltar o dinheiro, você vai lá e muda um pouquinho alguma coisa. Só que quem conhece o Deus que serve não precisa de nada disso. O Deus que você serve, você não precisa pegar um clipe do seu trabalho. E ele fala: Abraão, se você olhar um pouquinho antes na vida de Abraão, ele tentou fabricar a promessa de Deus através de Agar. E aí nasceu Ismael. Só que Deus deixou claro: Ismael não é a promessa de Deus. Ismael não é o filho da promessa que eu dei a você. Então a primeira coisa que Deus fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E se a gente entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso, a gente não vai negociar a nossa integridade por causa de medo de faltar nada. A palavra ali Todo-Poderoso, traduzida por Todo-Poderoso, é El Shaddai. Você já deve ter ouvido falar. Essa palavra El Shaddai, El, né? Deus, muitas vezes pode ser traduzido como Deus. Shaddai é uma palavra que tem um sentido de aquele que é mais do que suficiente. Ou seja, aquele que supre todas as coisas. O sentido de Shaddai é no sentido de provisão. Ele é mais do que suficiente na sua vida. Você não precisa de mais nada. E Deus está falando: eu sou o mais que suficiente, Abraão. Você não precisa fabricar a promessa. Você não precisa tentar burlar, tentar arranjar um jeito, um plano B. Não, se eu disse, eu vou fazer. Eu sou Deus mais do que suficiente.
Eu declaro sobre a sua vida uma consciência da suficiência de Deus chegando. Eu declaro sobre a sua vida a suficiência ampla, ao ponto de você entender quem Deus é de verdade. E quando você entender quem Deus é, esse medo que você pode sentir vai embora. Esse medo de faltar, o medo de não conseguir, vai embora, porque Ele é mais do que suficiente na sua vida. Você pode andar em integridade tranquilo, porque aquele Deus que te segura, que te dá a base, Ele é mais do que suficiente. Aleluia. Eu estava pregando, deixa eu voltar. Então a primeira coisa que Ele faz é: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, Abraão, sou eu que estou falando com você. E depois Ele fala 3 coisas que eu quero chamar a sua atenção. Ele fala: anda, 3 palavras: anda, presença e perfeito. São essas 3 palavras que eu quero chamar a sua atenção. A palavra anda aqui é um verbo, né? Que ele tem não só um sentido estrito de caminhar de um lado para o outro, caminhar como andar mesmo, mas ele tem um sentido mais amplo de viver, de ter uma vida. Então ele não está falando para Abraão andar na presença somente, mas ele está falando: Abraão, vive na minha presença, tenha uma vida na minha presença. E depois ele vai falar essa palavra presença, que é a segunda palavra que eu quero chamar a sua atenção, é a expressão lefanai, que vem de panim, do hebraico, que significa literalmente face, rosto. Ele está falando: ande diante da minha face, ande contemplando a minha face. Eu me lembro quando eu era pequeno, às vezes tinha umas festas, encontros de família, as crianças se encontravam, né? E aí o coleguinha chamava: vamos brincar, vamos. Eu falava: pai, mãe, posso brincar? O que os pais geralmente falam? Vai, mas fica onde eu possa te ver. Fica onde os meus olhos te veem. Porque se eu sumisse dos olhos, né? E abrir uma busca e apreensão, e não tem para onde correr. O que Deus está falando não é só o fato de você andar aonde Ele pode te ver, mas é o fato de você andar olhando para Ele, contemplando a face dEle. Quando eles pecam, Adão e Eva pecam, eles se escondem. Deus fala: onde que você está? Será que Deus perdeu a onisciência? Será que Deus não sabe onde eles estavam? Lógico que sabia a localização deles, mas não era nesse sentido. Não é no sentido de que: olha, eu não estou conseguindo ver vocês. Não, vocês não estão conseguindo mais me ver. Aleluia. Paulo vai falar em 2 Coríntios, na verdade, capítulo 3. Ele fala que quando Moisés subiu ao monte, ele desceu Moisés brilhava quando descia, porque ele esteve em contato com a glória de Deus. E a Bíblia diz que quando esse brilho da glória que as pessoas viam no rosto de Moisés era intenso, mas ele ia diminuindo com o tempo. E aí a Bíblia fala que Moisés colocava um véu no rosto, para que os israelitas não vissem que a glória estava diminuindo. E Paulo fala: o caso de Moisés, ele contemplou, ele brilhou com a glória de Deus refletida nele, e a glória ia diminuindo. Mas Paulo fala: nós, porém, com o rosto descoberto, somos transformados na mesma imagem, como que por um espelho, de glória em glória. O que Paulo está dizendo, querido? Ele está dizendo: olha, quando você contempla a face do Senhor, Moisés contemplou, brilhou, mas a glória ia diminuindo. Só que no nosso caso é o contrário. Quando nós vamos contemplando dia a dia, essa glória vai aumentando na nossa vida, e de glória em glória nós somos transformados na mesma imagem. Aleluia. Aleluia. E aí ele está falando sobre olhar e contemplar a presença. Então poderíamos traduzir: anda na minha presença como vive contemplando a minha face. E o ser perfeito?
A palavra perfeito ali é tamim. Essa palavra, ela não quer dizer necessariamente alguém que essa é a mesma palavra utilizada para o sacrifício. Sabe, tinha que ser apresentado a Deus um sacrifício sem defeito, sem mancha. Então é a mesma palavra. Anda de forma correta. Não quer dizer uma perfeição no sentido de que você nunca vai falhar, mas uma perfeição que você tem que buscar no dia a dia. Algo que você, no sentido de algo que vai ser oferecido a Deus. Lembra que o sacrifício era oferecido? Então você vai limpar você através da contemplação da face, e você vai oferecer isso a Deus. Aleluia. Na nova aliança, o sacrifício é Jesus, o sacrifício perfeito pelos pecados. Mas a palavra de Deus fala de outros sacrifícios, que não são mais pelos pecados, mas um sacrifício agradável a Deus. Porque havia ofertas que eram pelos pecados, e haviam ofertas que eram só para agradar a Deus, ofertas pacíficas, ofertas que eram agradecimento, ações de graças, louvor a Deus. Jesus é o sacrifício pelos pecados, mas a palavra de Deus fala que há outros sacrifícios para agradar a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 e 2, Paulo vai falar para que nós apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Hebreus vai falar sobre sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Paulo vai falar da oferta, que ele recebeu a oferta dos macedônios como aroma suave, como sacrifício agradável a Deus. Então há coisas que nós podemos fazer para agradar a Deus. Amém? Então ele está falando: Abraão, viva uma vida diante da minha face de um modo agradável a mim. Você pegou? Glória a Deus. E aqui eu posso ter 3 conclusões também. 3 conclusões básicas. A primeira: a integridade, ela é fruto da presença e não o contrário. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas das vezes algumas pessoas fazem parecer que Deus só vai te aceitar se você for completo e íntegro. Se você não for perfeito, não se achegue a Deus, porque você vai ser fulminado. Se você não for íntegro, não, ele está dizendo: venha, contemple a minha face e a minha presença, e eu vou te tornar íntegro. Aleluia. Muita gente fala: um dia quando eu me acertar, porque eu ainda faço muitas coisas erradas, eu ainda faço isso e aquilo, mas no dia que eu corrigir isso, eu venho para Jesus. Não, sabe por quê? Porque você não vai ter força para fazer isso sozinho, mas quando você vier para Jesus, a presença dele em você vai te ajudar a consertar, a corrigir e a mudar. Aleluia. Deus não quer que você seja perfeito para se achegar a Ele. Deus quer que você se achegue a Ele para Ele te tornar perfeito. Não significa que não tem um esforço da nossa parte. Não significa que nós não vamos ter que tomar uma decisão de permanecer íntegro. Mas significa que é a presença dEle que nos torna íntegros. Aleluia. A palavra de Deus fala sobre Isaías. E Isaías era profeta. E no capítulo 6 de Isaías, ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Está em Isaías capítulo 6, depois, se você quiser ler. Ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Isaías contempla a face do Senhor, ele vê os anjos, os serafins, ele vê o trono de Deus. E qual é a reação de Isaías? Está no versículo 5, eu vou ler para você, não precisa abrir, mas está no versículo 5, ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Qual é a reação dele? Ele fala: eu vou morrer porque eu contemplei o Senhor e eu sou impuro, eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros e eu estou olhando para a face de Deus. Isaías, quando vê o Senhor, é confrontado com a santidade dele e a sua impureza. Mas deixa eu te falar que a presença de Deus não foi o problema para Isaías, foi a solução. No versículos 6 e 7 diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia! A presença de Deus não se revela para destruir, mas para purificar, para curar. Essa brasa, dizem muitos autores, muitos comentaristas acreditam ser uma prefiguração da obra de Cristo. Não vou entrar nesse mérito agora, mas o que Isaías achou como problema para estar diante de Deus, Deus falou: problema nenhum. Tocou aonde era o problema, nos lábios, e falou: tua iniquidade foi tirada. Seja qual for a área da sua vida, Deus espera a integridade de você, mas a presença dele está em você para te ajudar a ser íntegro. E seja qual for a área da sua vida, ele está disposto a tocar nela, a tirar toda e qualquer divisão que possa estar te levando a uma outra parte, para que você seja inteiro dele. Aleluia, aleluia. É a presença dele, queridos, é a presença dele que te transforma. Sabe, eu estou falando isso porque muitas das vezes as pessoas esperam a integridade de nós, mas quando nós falhamos, o medo e a vergonha, assim como foi Adão e Eva, ao invés de nos trazer para perto, nos leva para longe. Há anos atrás eu passei por uma situação, e o medo e a vergonha me diziam e me faziam não querer estar na igreja. Mas quer saber, eu tomei uma decisão. Eu falei: eu vou. Eu sentava no último banco lá de trás, porque eu não queria que ninguém me visse, o medo e a vergonha. Mas a palavra do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor foi restaurando tudo. E do último banco eu fui chegando e agora eu estou aqui. E eu estou falando isso, expondo algo na minha vida, para você entender que na sua vida você não precisa ter medo e vergonha se você errou ou tropeçou. Não acredite no diabo que você não pode orar a Deus para falar com Ele. Pelo contrário, aí que você vai orar e falar com Ele. Porque quando você tem contato com a presença dEle, deixa eu te falar, a gente que estudou no Rema, a gente sabe que a presença dEle a gente não entra nem sai, ela está em nós. Amém? Mas eu estou falando de contemplar a face, de ter consciência dessa presença, de andar consciente e de buscar o Senhor. Então não pare de caminhar porque você tropeçou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque é a presença dele que te torna íntegro, é o relacionamento com ele. Aleluia, glória a Deus. A religiosidade e o legalismo, elas consistem em trocar a presença pelas regras, trocar a face de Deus por tradições humanas. Mas deixa eu te falar, nós não vivemos por regras humanas, nós não vivemos por tradições humanas, nós vivemos pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Deus. A presença de Deus está em nós e ela nos transforma, é o Espírito e a palavra agindo em você. Amém? Lendo a Bíblia e orando, lendo a Bíblia e orando. Não tem outro jeito, irmãos. Ah, mas eu não sinto vontade.
Parabéns. Não é na vontade que você vai orar, não. Às vezes a minha esposa me chama para ir para academia. E eu vou. Aí eu falo para ela, eu vou, mas é na força do ódio. Eu não gosto, mas eu sei que eu preciso. Eu preciso. Amém? Essa parte falo de mim mesmo, estou falando igual o Paulo. Falo de mim mesmo, tá? Mas muitas das vezes você não vai sentir vontade de orar, não vai sentir vontade de ler a Bíblia. Ore e leia a si mesmo. Separe tempo para a presença dele. E sabe, querido, deixa eu te falar, quando você começar a orar, se você é batizado no Espírito Santo, a orar em outras línguas, você vai ver que não é só a oração, um momento que você fala com Deus, você vai perceber que Ele fala com você também. Porque Ele disse, achegue a mim, eu me achego a você. E quando você chegar, quando você o buscar, você vai ver que Ele vai falar com você. Aleluia. E essa presença te muda. Você vai começar a ver que certas coisas não cabem mais na sua vida. Essas atitudes que eu tomo aqui não cabem mais. Coisas que você fazia, você não vai fazer mais. Não foi porque alguém escreveu regras religiosas dizendo que você não pode fazer. É porque a presença dele diz que você não deve fazer essas coisas. Eu não quero trocar a presença dele por essas coisas. Aleluia. Segunda conclusão que eu posso tirar: ser íntegro não significa nunca falhar, significa não fazer da falha o seu caminho. Aleluia. Glória a Deus. A integridade, gente, ela não é o ponto de partida de quem se aproxima de Deus, ela é o resultado. Ou seja, você se aproxima de Deus e vai resultar numa vida íntegra. Em 1 Reis, capítulo 9, versículo 4, Salomão, a Bíblia fala que Deus aparece no capítulo 9 de 1 Reis para Salomão. E ele fala com Salomão. E é interessante o que ele fala, deixa eu te mostrar. Só um trechinho. No versículo 4 ele diz: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade. Opa, peraí. Ele está dizendo que Davi foi um homem íntegro e sincero? É Deus que está falando isso de Davi? Aleluia. Mas Davi não errou? Errou feio. Tropeçou feio. Mas deixa eu te falar que Deus não te julga pelos seus últimos 5 minutos de vida. Aleluia. A palavra de Deus fala, por exemplo, de João Batista. João Batista esteve preso, estava lá na cadeia. E João Batista então manda os discípulos perguntar para Jesus se era ele mesmo o Messias ou que podiam esperar outro. Ou seja, João Batista estava dando uma certa rateada em saber em quem Jesus era. Ele queria uma confirmação. Mas aí a gente julga, João Batista, um profeta, dando um mole desse? A gente poderia julgá-lo. Mas deixa eu te falar que Jesus não julgou. O que Jesus olhou para João Batista e disse? Jesus vira para a multidão e fala: o que vocês foram procurar no deserto? Um profeta? Vou dizer para vocês, mais que um profeta. Dos nascidos de mulher, não tem um que seja maior do que João Batista. O que isso me mostra? Que Jesus não olhou para João Batista nos últimos 5 minutos da vida dele. Jesus olhou a integridade da vida dele. E o que Deus está dizendo é: eu não estou jogando fora aquilo que você já fez por causa de um tropeço. Não faça o tropeço se tornar o seu caminho. Às vezes o diabo quer que você tenha vergonha, você caiu e você fique com vergonha para não olhar para o Senhor, porque ele sabe que se você olhar, você vai ver a mão do Senhor estendida. E o
Senhor fala: levanta, vamos continuar. Sua jornada não acabou não. Mas eu errei. Eu sei. Vamos corrigir isso aí. Aleluia. Aleluia. Ele olhou para Davi. E ele não colocou vírgula aqui falando: olha, Davi foi quase íntegro. Não, Davi foi íntegro, ele errou. Mas diferente de Saul, ele não estava preocupado em parecer uma coisa diante das pessoas e diante de Deus ser outra. Quando Davi foi confrontado pelo seu pecado, ele se arrepende. E aí ele escreve Salmo 51, versículo 10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, faz de novo, renova um espírito inabalável. O íntegro não é aquele que nunca precisou se arrepender. O íntegro é aquele que se deixa corrigir. Quando você entende que a integridade é resultado da presença de Deus agindo em você, de você tendo relacionamento com Ele, você vai ver que ela não é mais um peso. Não quer dizer que você pode falhar à vontade, que a vida está liberada. Não é isso. Mas acidentes no caminho podem acontecer. Aleluia. E Jesus, quando fala: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, Ele não está falando da perfeição como um pré-requisito, como algo que é necessário, como uma credencial que você tem que ter para entrar no céu ou para entrar na presença dele, para ter acesso. Pelo contrário, Ele está te dando um norte, uma direção. É como se alguém tirasse uma foto de dois alpinistas, um na parte de cima da montanha e outro na parte de baixo. Você olha para a foto e você fala: o que está em cima está lá, vencedor, subindo, está alto. Esse aqui embaixo, coitado. Mas o que está em cima está caindo, e o que está embaixo, cuidado, devagar, mas está subindo. Porque mais importante do que onde você está é para onde você está indo. Aleluia. A perfeição que Jesus fala não é um pré-requisito para você entrar no céu, porque senão seria, como eu brinco, o critério do Capitão Nascimento: não vai subir ninguém. A perfeição é uma bússola, é uma direção que você vai trilhar, e Ele vai te ajudar a conseguir. Ele vai construir isso em você. E quando você se permite ser confrontado, muitas das vezes quando a gente está contemplando a presença de Deus, somos confrontados com as nossas imperfeições, as nossas falhas. Mas isso não é para você se sentir mal no sentido de desistir. Pelo contrário, é para você corrigir e se aperfeiçoar. Vida íntegra é resultado da presença de Deus. Aleluia. Fique de pé. A integridade, ela tem recompensa, querido. A palavra de Deus está cheia de exemplos de como Deus recompensa a integridade. A palavra de Deus diz em Provérbios que o íntegro, ele vai andar seguro. Por quê? Porque ele sabe que Deus está com ele. Por mais que os homens venham persegui-lo, por mais que venham a confrontá-lo, por mais que a circunstância se levante, Deus está com ele. Agora, o coração íntegro é um coração de alguém que anda contemplando a face do Senhor. E o convite hoje é esse: é julgar a sua própria vida, não para ver se você conseguiu acertar ou não. É julgar a sua própria vida, a que distância você está olhando a face do Senhor. Qual
Qual foi a última vez que você orou a Ele? Qual foi a última vez que você falou com Ele das suas angústias, das suas dores? Qual foi a última vez que você lançou sobre Ele todas as suas ansiedades? Qual foi a última vez que você parou só para dizer o quanto você o ama? Quando você entender que buscar a face do Senhor vai te aperfeiçoar, você vai ver que essa vida íntegra vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil distinguir e falar: eu não preciso disso. Eu não vou fraudar a minha palavra, eu não vou mentir aqui nem lá, porque eu não quero estar longe da presença dele. Feche seus olhos. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.